Veja agora uma introdução ao Linux, onde abordarei os comandos básicos que devemos saber. Para essa playlist vou estar utilizando o Kali Linux. Os comandos irão servir para qualquer sistema GNU Linux. Bom, o primeiro comando que vamos ver é o pwd. Esse comando mostra em que diretório o usuário está no momento. Com diretório eu quero dizer a pasta onde estamos. Temos o comando ls, que serve para listar o conteúdo que está no diretório. Observe que temos outros diretórios. Se quiser se locomover dentre os diretórios, usamos o cd, seguido do nome do diretório. E caso queira voltar, basta usar o cd . Outra forma de ir a outro diretório é mandando o endereço completo dele. O comando clear serve para limpar a tela. E caso queira criar um diretório, usamos o mkdir. Por exemplo, um diretório chamado teste. E como já vimos, para ir até este diretório usamos o cd. Para criar um arquivo qualquer usamos o tut. Outra forma é usando o sinal de maior. Temos como criar também com editor, mas isso fica para outro vídeo. Caso queiramos visualizar o conteúdo dos arquivos, usamos o comando cat. Não retornou nada porque no arquivo não tem nada. Outra coisa interessante é o main. Ele é basicamente um manual dos comandos. Por exemplo, se tiver dúvida sobre o que um comando faz, você pode usar, por exemplo, ls. E aí ele vai trazer o manual do ls. Fala exatamente o que o ls faz, que é listar diretórios. E abaixo tem os argumentos que você pode usar juntamente com o comando. Como "-a", para mostrar arquivos ocultos. Para sair do main é só usar a tecla Q. Só para entender melhor, se dermos um ls normal, mostra dessa forma, e se dermos um ls-l, por exemplo, ele já mostra qual a permissão do arquivo, quem é o dono e o grupo, e a data de modificação. Para criar um arquivo oculto é bem simples. Os arquivos ocultos começaram com ponto. Dando ls, veja que ele não aparece. E se quiser mostrar arquivos ocultos, como vimos, usamos o argumento "-a". E caso queira mandar conteúdo para dentro desse arquivo, podemos usar o echo. O echo serve para a gente escrever algo, por exemplo, se eu digitar, ou no terminal ele vai dar um erro de comando não encontrado. Se quiser simplesmente mostrar uma mensagem na tela, usamos assim, com o echo. Com o echo eu posso estar escrevendo em arquivo sem abrir o arquivo. Como por exemplo, quero que o Olá Mundo apareça dentro do arquivo teste.txt. Se olharmos agora o arquivo teste.txt, ele tem escrito Olá Mundo. Agora, se quiser adicionar outras linhas ao arquivo, sem que se modifique as que já estão escritas, devemos usar desta forma. Esses comandos a princípio podem parecer bem simples e de pouca utilidade, mas fique sabendo que usamos isso a todo momento, e é importante que aprenda sobre eles. Outro comando interessante é o read, que é usado muito para análise de log. Com o read podemos ver as primeiras linhas de um arquivo. Como por exemplo, nosso arquivo teste.txt tem apenas 5 linhas, mas se ele fosse um arquivo que tivesse muitas linhas, centenas ou até milhares, e quiséssemos ver apenas as 2 primeiras linhas, usaria o read-n2 e mostraria as 2 primeiras linhas. Mas se você quisesse ver as 2 últimas linhas, isso também será possível. Com o comando tu-n2. E aí ele mostra as 2 últimas linhas.
O TU é muito usado para análise de log, quando você quer ficar monitorando o que se passa no log. Usaríamos o TU-F para ver as alterações em tempo real. Vou adicionar uma outra palavra dentro do arquivo que está sendo analisado, e verão mais ou menos como seria em um log. Para remover o arquivo a gente tem o comando rm. Por exemplo, vamos excluir aquele arquivo oculto que criamos. Veja que ele já não existe mais. E por acaso tentarmos remover um diretório apenas com rm, não irá funcionar pois dentro deste diretório contém arquivos. E para isso usamos o rm-rf. E agora sim ele apagou pasta e arquivos. Então esses são os comandos mais básicos que temos dentro do Linux, que a gente usa no dia a dia. São comandos muito usados e bem simples. Esse foi um vídeo para quem não tem nenhuma noção de Linux. Então galera, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo onde aprenderemos a trabalhar com usuários pelo terminal. Valeu, falou!